Casulo Comunicação Podcast, nesse momento aqui com uma convidada, gente, que vocês vão amar. Eu sou apaixonada pelo trabalho que ela apresenta, uma pediatra renomada aqui em Fortaleza, a doutora Tânia Figueiredo. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre a infância, né? Isso, hoje nós vamos trazer como tema pontos essenciais da infância. E se você quer conferir esses pontos de uma forma mais concisa, vai lá no Instagram da doutora Tânia, que nós temos lá um conteúdo maravilhoso esperando por nós. Eu, quando vi, me apaixonei, porque ela traz de uma maneira uma abordagem tão gostosa de se ver, de se ler e de adquirir conhecimento sobre a infância que você não pode perder. Como eu não perco nada que ela posta. Então vamos a esse conteúdo maravilhoso hoje, falando de pontos essenciais como autoestima, algo tão essencial para a infância, que hoje nós vamos falar um pouquinho da construção dela, né? Qual é esse fundamento, por que ela é tão importante assim para a nossa vida. Também as atividades de estímulos, né? Sim. Nós vamos falar sobre isso. E não perca também a questão do vínculo afetivo. São pontos hoje que a gente vai trazer, que a doutora Tânia vai nos falar como pediatra, o seu olhar profissional como pediatra. E para a gente começar esse bate-papo de fato, vou apresentar, né, a formação dessa nossa querida aqui que está conosco. Doutora Tânia é pediatra, mestra em saúde da criança e do adolescente e doutoranda em saúde coletiva. Vem trazer pra gente hoje essa abordagem, né, esse olhar pediátrico que a gente sabe que é de uma importância muito grande, né, para as nossas crianças, desde o momento que ela é ali, né, da concepção, né, até antes. A gente fala que os filhos eles nascem na hora que a gente tem, né, o desejo, né, da gestação, já há uma criança sendo gerada, né, sendo formada e no sentido das suas concepções, de tudo que a gente pode trazer de bom para uma criança. Vamos lá, doutora Tânia, vamos falar sobre a autoestima, né? Qual a importância da autoestima no desenvolvimento da criança? Eu acho, assim, a autoestima ela é importante em qualquer fase do desenvolvimento, né? Mas a gente começa a construir ela desde que ela já se entende como gente, né? Então, assim, vai muito da estrutura familiar. Então, quando a criança ela tem habilidades, né, de começar a se desenvolver e ela vê na família como se fosse um espelho, né, porque você mostra para os seus filhos como que eles têm que ser, porque eles se espelham muito nos pais. Então, a primeira infância ela é muito importante porque ela é praticamente formadora de uma estrutura cognitiva da criança. E a autoestima está vinculada a isso, né? Você está sempre elogiando seu filho, você está encorajando. E hoje a gente fala muito isso em consultório porque pós-pandemia a gente teve um retrocesso emocional muito grande, né? Com as crianças que ficaram muito tempo em casa. E eu recebo esse pós-pandemia quase toda semana no consultório, né? As crianças muito ligadas às telas, pais trabalhando muito, pais que não estimulam, pais que rotulam, né? Então a autoestima está muito ligada a uma concepção familiar, um núcleo familiar de segurança para que ela tenha essa noção e segurança para ir para o mundo externo e aguentar muitas coisas, né? Porque a autoestima está ligada ao grupo de amigos, ao colégio, à aparência física que hoje em dia todo mundo quer ser rotular, é um corpo que tem que ser daquele jeito. Então a autoestima ela começa desde a primeira infância. E eu gosto muito de trabalhar essa parte emocional no consultório, principalmente quando eu peço aos pais que levem toda a família para a consulta, né? Eu acho super importante a presença dos avós, de um padrinho, de uma madrinha que ajuda na criação, porque não é só o pai e a mãe que está influenciando na autoestima, é a estrutura familiar. Com certeza. Isso é um ponto que a gente vê diferencial no seu trabalho. Sim. Quando você fala de família, a gente pensou, né? Pai, mãe ali junto com a criança.
Mas aí você trazer os avós, né, para essa consulta, para falar sobre a realidade da criança, porque cada um tem um foco, um olhar diferenciado, né, um trato diferenciado com essa criança. Isso é um diferencial que com certeza faz muita diferença no processo de acompanhamento da criança, do desenvolvimento dela, né. Então a gente sabe que a criança, na construção da autoestima, é a forma como ela vai se projetar nesse mundo, a forma como ela vai se ver. Isso, quem vai dando os direcionamentos de como fazer, né, esse aprendizado, somos nós adultos que lidamos com ela. Então a gente tem alguns pontos para a construção dela, como a comparação, que é um fator assim muito importante, que às vezes não é por maldade, não é porque o pai não ama a criança, às vezes nem tá vendo que está fazendo isso, mas por ter, né, outros modelos infantis à sua volta. Sempre fala para a criança, olha lá fulaninho, né? Olha seu primo, olha sua prima. Ele não faz isso, e você faz. Não é assim, né? Então essa comparação é um fator relevante para a compreensão de toda a autoestima da criança, né? E você traz isso, né, nessa fala. Sim, assim, por que eu costumo pedir que a família participe? Porque assim, a criação dos nossos pais, né, que são os avós dos nossos filhos, eles foram de uma geração muito diferente, Jus. Então, assim, nós tínhamos pessoas, educadores, pessoas diferentes, que traziam uma carga, às vezes, de preconceito, de não entender. E a educação, ela tem que evoluir, né? Então, muitas vezes, é como você falou, a gente rotula. O que o avô, muitas vezes, faz, alguns, não todos, porque a gente já pega muitos avós que já têm uma cabeça até um pouco melhor que os pais. É de, assim, ele tá muito gordinho. Usa essas palavras na frente da criança, entendeu? Por que ele é muito magrinho? Por que tem as pernas finas? Entendeu? Só que isso não é de maldade. Ele vem de uma criação que é diferente da nossa, que a gente que tem aquela... que a gente tenta evitar falar algumas coisas, que a gente tenta empoderar a criança, entendeu? Então, quando você leva a família inteira para consulta, você explica para todo o núcleo familiar como é essa composição, essa criação, entendeu? Como você estimular a criatividade da criança, estimular a autoestima da criança, que muitas vezes eles não tiveram, né? E que hoje a gente fala muito, que a gente quer muito que todo mundo faça. Fazer as próprias escolhas, né? Permitir esse espaço, né? Quando a gente fala de infância, a gente está falando de aprendizado. Nós estamos falando de construção de novos aprendizados. E isso não quer dizer que a criança ela não possa ter espaços em que ela construa por si, né? Lógico que com o direcionamento do adulto ali, né, fazendo essa mediação, mas deixar esse espaço livre para escolhas, porque às vezes a gente vê hoje as crianças elas se apresentam de uma maneira muito diferente de antigamente, até mesmo pelos estímulos. Eu até estava lendo um livro do Augusto Cury ontem, e ele falava assim que a quantidade de informações que hoje um bebê recebe é maior do que os reis lá da Grécia Antiga, né? Por quê? Porque a gente tem uma gama de estímulo visual, auditivo, né? Todo isso e um conhecimento de pessoas muito mais... ter acesso fácil à informação, a conversa do adulto é diferente hoje próximo da criança. Então tudo isso influencia essa construção da criança. E hoje a gente tem crianças que se posicionam muito cedo, né? E que querem fazer escolhas. E às vezes as escolhas deixam os pais doidinhos, né? Mas a gente tem que dar esse espaço, sempre direcionando. Isso é uma construção também da autoestima que nós estamos falando, né? Isso. Assim, eu confesso que, assim, o meu esposo foi que começou a abrir minha mente, né? Porque quando eu fazia pediatria, eu tive a minha filha, né? E o Léo sempre leu muito, né? Sempre leu sobre educação. Ele é um leitor nato, ele adora ler livros. E aí, quando a Liz nasceu, ele foi passando isso pra mim, olha, ela tem as vontades dela. E aí porque na residência de pediatria a gente não vê essas coisas, né? Esse conhecimento sobre atitudes infantis, a gente vê patologias, tratar pneumonias, né? Então isso você tem que buscar, porque são assuntos de consultório, são assuntos de vida real que a gente não vê na prática clínica,
né? Sim. E aí eu fui aprendendo com o meu marido, né? Sobre esse empoderamento da criança. E hoje a nossa filha, quando pensa coisa, a gente fala assim, olha, a Liz não quer ir. Mas como assim você se deixa dominar por uma criança de 6 anos? Não é se deixar dominar. Ela tem voz ativa. Alguém obriga você a sair para um canto que você não quer? Por que nós temos que obrigar a criança a ir para um canto que ela não quer? Só porque ela é pequena. Só porque ela é pequena, não é? Isso não é deixar ela mandar na família. Ela faz parte do nosso núcleo familiar, então ela tem que ter voz ativa, né? Claro que em momentos determinados que a gente precisa ir para um local que ela não quer ir, a gente vai até ela e conversa com ela da necessidade daquilo. Mas quando ela pode participar da escolha, ela vai participar da escolha, né? Da roupa que ela quer, do local que ela quer ir, de onde a gente pode jantar. E a gente esquece que as crianças, elas fazem parte desse núcleo familiar e que elas às vezes modificam até um comportamento ruim familiar. E quando a gente começa a colocar ela como um ponto importante dentro da nossa família, a gente às vezes até como núcleo familiar a gente melhora muito. Com certeza, e ver eles crescerem nessa situação, nessa condição de... Porque quando a gente está falando de autoestima, a gente está falando de uma pessoa segura, Sim. confiante, né? Então, quando você permite esse experimentar da criança, essa voz dela, e ela vê que em certos momentos ela pode ser respeitada naquilo que ela tem como escolha, isso é muito importante. Você está trabalhando a confiança, a segurança dela de que ela pode sozinha, de que ela não precisa do outro o tempo todo para decidir por ela, né? Sempre fazendo, a gente sempre volta nesse ponto, que é a mediação, né? Não é assim, faz aí do seu jeito agora, que tá tudo certo. Não é assim, não vem assim. A gente fala, mas sempre colocando o nível da mediação em primeiro momento, porque quem sabe o melhor para a criança são os seus responsáveis, né? Mas isso é importante que você está falando, porque quando a gente fala de empoderar a criança, muitas pessoas não lembram da mediação, né? Né? A mediação, ela existe, mas ela é uma mediação que dá voz e que entende, né? E outra, é super importante você deixar essa voz ativa na criança, porque ela vai ser um adulto, né? E ela vai saber questionar, não aceitar tudo que é imposto a ela. Ela vai saber lidar com situações muito melhores do que as pessoas que sempre foram podadas o tempo inteiro. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode vestir isso, você não pode ser assim. Então, a gente cria as pessoas, né, os nossos filhos, sobrinhos, para quem não tem filhos, os netos, o vizinho, para eles serem pessoas e que tenham asas e que voem sozinho, porque você não vai estar sempre presente. Sim, pensando sempre lá no futuro. Né? Com certeza. E quando a gente está falando também aqui um pouco da educação positiva. Sim. A gente sabe que é o que está permeando um pouco a nossa conversa. Uma educação tradicional tem as suas qualidades e seus pontos que precisam ser mantidos. E a educação positiva, ela vem aqui para modificar esse olhar que a gente tem pela criança, que a criança não é um ser que não sabe nada, que não tem nada a contribuir, muito pelo contrário, e ela tem que ser respeitada, porque ela é um ser humano em menor, né, estatura, não quer dizer que seja menor em sua complexidade. E menos importante. Né? Isso, com certeza. Então é muito bom e relevante a gente falar sobre isso, a questão da mediação. Até porque a gente teve aí uma época muito grande, aí, se a gente for fazer uma análise, que muitos pais ficaram assim confundidos com essa educação positiva e deixaram achando que a criança ela ia por si. Aí a gente tem muita situação de falta de limite, né? A criança desajustada em seus comportamentos e hoje precisando de uma ajuda, né? E também a gente não está falando de situações de transtornos, tem outras situações também que não é o caso. A gente está falando de limite, de mediação, que é um fator importante para a construção da autoestima, né? Valorizar o esforço delas, descobertas, sentimentos, né? Inclusive eu deixo a dica para quem ainda não assistiu o filme, Divertidamente, que mostra todos esses sentimentos, né? Todos aflorados, que vão e formam um programa de família, porque não é bom só para criança, não é bom para adulto também. Né? Sim. Tá maravilhoso, não podem perder. Não podem perder esse filme de jeito nenhum.
Uma criança confiante, doutora Tânia, termine essa frase. Uma criança confiante é um adulto saudável emocionalmente, né? Porque assim, você vê que o adulto confiante é um adulto que luta, né? Não deu certo aqui, então vamos tentar por aqui. A criança insegura, ela empaca. Ela é um adolescente inseguro, ela é um adulto inseguro. Então, só que eu sempre bato na tecla, quando eu vou conversar com as famílias, que a criança confiante não é aquela criança que está na melhor escola, que está fazendo um curso de inglês mais caro. A criança confiante é a criança que tem um núcleo familiar resolvido, não é a criança que tem um núcleo familiar com mais dinheiro, não. É a criança que tem um núcleo familiar reunido, ali onde o pai tem um papel importante, a mãe, a avó. Então, você está coeso em família, todos se respeitando e respeitando a criança, você cria pessoas confiantes, pessoas com autoestima. É claro que não é só isso, mas é um bom começo, né? É um bom começo. Todas as famílias têm problemas. E até os problemas têm que ser divididos com as crianças, para que elas vejam como é o futuro, como são as famílias, como é a vida. E a gente tem uma tendência a sempre colocar uma barreira, vamos começar baixinho, não sei o quê. Eu acho que a criança faz parte, você tem que dividir, olha filha, agora a gente está com problema com dinheiro, vamos esperar mais um pouco, não dá para fazer isso, não dá para fazer um aniversário. E você pode ter certeza que a criança vai entender. A criança que ela é criada desde o início, que tem esse entendimento sentimental e essa abertura com o pai e com a mãe, ela vai entender, né? Eu penso muito desse lado. Eu sempre converso muito sobre isso, porque no consultório de pediatria, eu sempre... dá de César o que é de César, assim, quando eu não sei nada sobre gastro, eu caminho muito para os psicólogos, porque a gente tem uma demanda grande, e essa primeira orientação que a criança recebe do pediatra, de fazer a terapia, de ser acompanhado, tem que ser toda a família, na verdade. Eu sempre falo, ela vai, eu vou encaminhar, mas acho que você tem que ir também. Acho que a família tem que participar desse processo. Porque o problema não está focado só na criança, ela por trás tem alguma coisa, né? Então, é um assunto muito importante, principalmente pós-pandemia, que eu acho que as coisas se exacerbaram um pouquinho. Teve criança que não teve infância, né? A gente tem Sim, que ver, as né? crianças da pandemia. Pós-pandemia, teve criança que não teve infância. Isso Sim. resulta num problema sério. Sim. Né? É um pedaço muito importante que foi pulado por uma ocasião emergente, né? Isso. E que a gente hoje tem que estar contra dessa demanda e tentar sanar as situações que nos causaram tudo isso, né? Não só nas crianças, mas como em todos nós, que a gente não gosta nem de lembrar dessa fase terrível que a gente viveu, né? Sempre olham para pediatras, né? E pensam, pediatra, patologia, né? Não é? Associam. Quando, na verdade, quando a gente fala em pediatria, a gente está falando de uma gama muito ampla, né, de atendimento. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós temos aqui a doutora Tânia, pediatra, falando com a gente a respeito de autoestima, falando com a gente a respeito de atividades de estímulo e estímulos, vínculos afetivos, porque quando nós lidamos com infância, nós lidamos com o ser em sua complexidade, né? Nós lidamos não com só a patologia, que graças a Deus a gente tem a pediatria aí que nos atende nessa demanda também. Quando a gente fala numa criança com construção da autoestima em dia, né, seus vínculos afetivos saudáveis, isso influencia na patologia? Com certeza, totalmente. Inclusive, um dos meus podcasts falou justamente sobre isso, porque hoje nós rotulamos muitas crianças. O meu consultório, ele tem muitos estímulos, né? E as crianças chegam e vão brincar e querem mexer, querem pegar nos brinquedos. E aí a mãe tá, doutora, ele é hiperativo, você tá vendo? Ele não para. Aí eu disse assim, tá, mas o meu consultório foi preparado para isso, para a criança interagir. Você não acha que ela é só curiosa? E que as crianças são curiosas e que isso é bom? Né? Por que eu vou rotular ele de hiperativo? Porque já várias, no programa tal, no pós-saúde tal, todo mundo já me disse que ele é hiperativo, eu tenho que investigar um TDAH. Então hoje, a gente tem uma mania, alguns profissionais, de rotular as crianças.
A criança deixou de ser criança. A criança tem que estar quieta, a criança tem que estar na frente de uma tela, que é para os pais que trabalham muito descansarem, né? Então, essa rotulação, você é muito danado. Você não para quieto, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo. Você parou para pensar que ele brincando, você poderia sentar e brincar e entender que aquilo ali não é uma hiperatividade, é uma fase de construção que a criança passa e que é excelente essa curiosidade dela, que o adulto que não é curioso, ele não é um bom profissional, né? Porque se o médico ele não for curioso, ele para no tempo e no espaço. Sim. O médico, ele tem, eu tô falando de médico, mas tô falando de todo profissional. Todo profissional tem que ser curioso para poder estar se atualizando, para poder estar melhorando a sua gama científica. E se eu não tivesse estudado essa parte de disciplina positiva, eu não ia trabalhar núcleos familiares, eu ia trabalhar só patologias. Então, acho que quando a gente abre os olhares e a gente se vê lá, assim, meu Deus, a minha mãe me estimulava tanto, a minha mãe me estimulou a fazer atividade física, eu dancei jazz minha vida inteira e isso me deixou perspicaz, eu sou uma pessoa, e era isso que eu queria para minha filha. Então, você cria, você direciona os seus filhos. E eu acho que o que falta hoje é a gente rotular menos, deixar a criança ser criança, deixar a criança brincar, ser curiosa, mexer, pegar, faz junto com ela. Faz junto com ela. Essa não é uma demanda infantil, né? É uma demanda adulta, que nós estamos falando, né? Exatamente. Quem tem necessidade do momento quieto, do momento, é o adulto. Exatamente. E aí o adulto, quando sai do trabalho, né? Exausto, porque deu ali algo que em casa sempre a gente falou, é com respeito do 100% que nós somos, né? Então, se eu vou para o trabalho, eu tenho várias áreas da minha vida. Eu tenho meu momento do trabalho, eu tenho minha área afetiva, eu tenho minha área familiar, eu tenho minha área pessoal como pessoa. Então eu preciso desse 100% que sou eu, dividir isso, né? Exatamente. Então, porque se eu dou lá 95% do meu trabalho, eu chego em casa, cadê o restante da minha porcentagem que eu tenho a minha família, que eu tenho pra minha casa? Eu sei que a gente tá falando, né? Pode falar, muitas pessoas que estão ouvindo falam assim, vem viver a minha vida, né? Vem viver a minha realidade, pagar meus boletos. Todos nós temos. Mas nós precisamos sempre olhar para os pontos de equilíbrio, né? Sim. Trazer o equilíbrio por mais difícil que seja. Tem dias que a gente consegue, tem dias que a gente não consegue, mas que sejam mais dias conseguindo, né? E a criança, ela não precisa de muito tempo, ela precisa de tempo de qualidade. Eu sei que é um pouco clichê essa frase, mas ela é muito verdade. Porque a gente não tem um tempo. Eu trabalho muito, de domingo a domingo. Mas a gente estabelece que quando tá com a filha, tá com o filho, o celular tá aqui. São tempos de qualidade. São tempos de qualidade que você cria memórias, né? Sim. Que você cria vínculos, que você cria atitudes, que você cria seres humanos. E é como você tá falando. Você tem que saber dividir um pouco. Você pode trabalhar muito, mas você pode ficar muito, você pode sair muito. E as minhas amigas falam assim, gente, eu não sei como é que você consegue. Aí eu disse assim, às vezes eu acho que quando eu sempre falo assim, o pensamento da gente, a nossa cabeça é muito poderosa. Porque quando você quer, você consegue. Né? Então assim, é porque eu quero, porque eu gosto tanto de trabalhar, mas eu gosto tanto de fazer doutorado, eu amo minha família, eu quero estar com a minha família. Então, quando você quer, você consegue. Agora, quando realmente você não quer, não tem quem faça. Com então, certeza, né? Então, assim, um momento em família, um momento de trabalho, um momento de você rezar, um momento de você tá só você, né? Então, é como se for dividir um pouquinho e dar certo. Dá certo. Se tem fatores ali que estão desregulados, ajustados à nossa vida, com certeza alguma consequência vai trazer. Isso é fato, ou é emocional, ou é no físico, sim, ou é na educação dos filhos, ou é no desajuste familiar ali do casal, sim, né? De quem constitui aquela família. Então a gente sempre precisa colocar na balança, dividir o nosso 100% que somos nós, né? E quando a gente fala da infância, a gente inclui a criança nesse 100%, eu ter que seja 10% ali para a criança, mas que seja os 10% só dela, que ela vai entender que ela tem um momento que ela vai ser olhada, que ela vai ser observada por aquele pai, por aquela mãe, né? Vai ser amada, né? Um olhar, um gesto,
Sim. Eu falo que todo dia a gente tendo olhares e gestos, a gente já está ali identificando a nossa criança no amor. Sabe uma coisa que eu fiz, que eu acho muito interessante, eu não sei, claro, que essa é a minha vivência, eu não sei se todos podem fazer. Mas quando eu falava que eu queria trabalhar, minha filha falava assim, nossa, mas você já vai trabalhar de novo? Eu falei, filha, eu preciso. Passei a levar ela no trabalho. Vem cá, vamos comigo, vamos conhecer o trabalho do papai e da mamãe. Vem cá, vem ver o que eu faço. Então, assim, faço os trabalhos voluntários, às vezes eu atendo final de semana em comunidades. Então, sempre costumo levar ela, entendeu? Porque são momentos de qualidade para ela ver como é a minha realidade. E ela gosta muito. Então, se ela vê a minha experiência, ela vê a experiência do pai dela, ela tem dia que ela fala, não, mamãe, eu entendo, vai. Quando você voltar, a gente fica junto. Então, assim, leva teu filho para conhecer teu trabalho, para conhecer tua rotina, né? Isso é importante também, para que eles tenham noção que o teu trabalho é necessário. Mas que não é porque você está trabalhando que você está deixando ele de lado. E essa experiência que eu tive com ela foi importantíssima, porque ela ficava olhando e aquilo trouxe uma admiração tão grande dela por mim e pelo Léo, que é meu esposo, que ela sempre comenta, quando a pessoa fala, sua mãe já está trabalhando de novo, ela está cuidando das crianças, mas já ela chega. Então, assim, ela é participativa do núcleo familiar. Ela conseguiu entender, né, esse processo todo e sabe que tem um momento dela. Tem o momento dela, exatamente. Mas essa é a minha experiência, claro. Eu acho que quando você tem vontade, você vai encontrar uma solução. Agora, você tem que ter vontade. Se você não consegue, você tem que pedir ajuda, né? Às vezes o cansaço, o estresse emocional, todos os sentimentos são válidos, né? A tristeza, a alegria, a saudade, o tédio, a ansiedade. O problema é que quando esses sentimentos estão em disfunção, né? Quando eles estão em disfunção, eles causam uma desordem pessoal e familiar. E tem momento que a gente precisa de ajuda, né? Com certeza. Me ajuda. E a gente ajuda, né? Consegue até organizar junto com a família, aquele momento, aquela rotina que está em desorganização, né? E precisa de um ajuste. Tem momentos que a gente precisa do olhar externo, para olhar para dentro da nossa casa, da nossa verdade, né? E falar, olha, você olhou esse ponto, você olhou esse. Né? Esse que é o trabalho profissional que nós fazemos em muitas famílias e recuperamos situações assim que para a família achava que já não tinha mais solução, né? E quando na verdade há. Isso porque nós estamos falando de vínculo afetivo, criação do vínculo afetivo, que é um outro ponto importantíssimo na infância, né? Para se ter criação de vínculo afetivo, precisa-se de tempo de qualidade, precisa-se de olhar, precisa-se de toque, né? Precisa-se de verdade, olhar no olho e a criança entender aquela verdade. E outro ponto também que você traz, né, com muita excelência, é a questão das atividades sensoriais, né, doutora? Vamos falar um pouquinho sobre elas, sobre essas atividades nessa construção da infância. Olha, eu comecei também a estudar as atividades sensoriais porque eu trabalho com prematuros extremos, né? Trabalho em maternidades de alto risco e a gente faz follow-up, que é o acompanhamento de alto risco desses bebês. E dentro desse acompanhamento, a gente trabalha as atividades sensoriais como forma de desenvolvimento, né? Só que você não precisa trabalhar essas atividades sensoriais só com quem precisa, teoricamente. Você pode trabalhar com criança que não tem nenhum problema, né? Texturas, né? É um leque de atividades que a gente pode realizar, sentar no chão. É um projeto, assim, o meu consultório, infelizmente eu ainda não posso fazer isso, mas uma bancada me separa muito dos meus pacientes, entendeu? Então você sentar no chão, tocar, mostrar para ele os brinquedos, né? Fazer esse acompanhamento do neurodesenvolvimento mensal, prestando atenção não só no exame físico tradicional, mas com a criança em si, mostrando como ela se desenvolve sozinha, eu acho isso importantíssimo e não tem escrito na literatura. Com certeza. Não faz parte do rol ali do pediatra, né? De receber de pantufa, porque você tá tão vinculada ao médico quando tá sempre bem vestido, maquiado, mas a criança não gosta disso. E o paciente do pediatra é a criança. Exatamente. Né? Não é o adulto, não é a mãe, né? Só. Isso. Lógico que a mãe faz parte do pacote, a família toda, né? Como a doutora já disse. Mas o paciente priori ali é a criança. Exatamente. Né? Então a gente precisa atender ele em sua demanda. E essas atividades sensoriais, ela faz toda a diferença nessa construção.
Eu falo de atividades sensoriais porque eu falo que nós somos movimento. Nosso cérebro, toda a construção de conceitos, de estruturas é movimento, né? Precisa se movimentar. Então o sensorial, né? Sentir, cheirar, ouvir, ter percepção, isso traz para a criança toda a fundamentação dela se observar, né? Se conhecer. Fala um pouquinho pra gente dessas atividades, dá alguns exemplos pra gente. Olha, desde o início, às vezes as mães chegam na maternidade já com o bebê, com a luvinha do bebê, né? Eu só falo, a única coisa que eu peço, não ponham luvas no seu bebê. O bebê, quando nasce, a visão dele é um pouquinho turva. E o contato do bebê com a mãe é toque, né? Isso aí não deixa de ser uma atividade sensorial, você permitir o toque do bebê com a mãe. E aí outra atividade sensorial que a gente... Por isso que você falou que as crianças hoje são muito hiperestimuladas, mas é mesmo porque a gente aprendeu e viu que é bom. Então a gente faz a questão das fotinhos para eles prestarem atenção, que é a questão visual, né? Tem os sons também, as atividades auditivas, que a gente estimula eles a ouvirem, né? Os brinquedos os brinquedos coloridos, né? Que chamam a atenção, que é tanto que tem no meu consultório, as atividades com brinquedos coloridos. E a escala de Denver, que é uma escala de neurodesenvolvimento, quando você aplica ela, praticamente você aplica atividades sensoriais, porque você vai prestar atenção na criança pegando a bolinha, passando de uma mão para outra, né? Dela conseguir pegar com os 2 dedinhos, de você estimular ela a fazer uma atividade, do tummy time. Então, tudo isso é atividade sensorial que o pediatra deveria fazer durante a sua consulta de puericultura. Com certeza. Ver quais habilidades, né? Sim, que precisa ali. mensal, exatamente. A gente aplica essas escalas justamente com esse objetivo, entendeu? Então, assim, essas escalas de neurodesenvolvimento, que hoje em dia o Denver nem não é a melhor, mas é a que eu aplico, né, para avaliar esse neurodesenvolvimento. Ela é muito sensorial. Ela é muito sensorial. É muito sensorial. A gente também tem a parte, né, daqui da clínica, da educacional também, Sim. com a escala de Denver, para fazer algumas observações. E realmente, quando a gente percebe que a criança ela não é ativa, né, ela não manipula, ela não tem contato, isso fragmenta muito o aprendizado dela, né, e o desenvolvimento dela. Então a gente está falando de pontos aqui essenciais para a infância, né? Falamos sobre autoestima, falamos sobre o vínculo afetivo, a importância do tempo de qualidade, né? Da estrutura da família. E um pouquinho para a gente fechar, doutora, esse lugar seguro, porque a criança ela precisa estar num lugar seguro. O que seria esse lugar de segurança para o desenvolvimento da criança? O seio familiar. Para mim, o seio familiar não é a melhor casa, não é o melhor carro, é o seio familiar. É a composição familiar, é a estrutura familiar, é onde a criança se sente segura, né? Muitas vezes a gente vê os pais tentando, não vou dizer comprar porque eu acho que é uma palavra forte, às vezes é assim, não tenho tempo de qualidade, mas eu vou te dar um brinquedo caro, eu vou te dar viagens caras, e a gente muitas vezes não percebe o sentimento. E aí a gente vai ver problemas na infância, a gente vê hoje um índice de depressão infantil e de adolescente muito grande, né? Por não perceber, né? Por a gente não estar atento aos sentimentos. Então, o lugar seguro é o seio familiar, é o carinho. Não pode colocar o seu bebê para dormir com você, porque tem que ter a individualidade dos pais. Gente, ponham os seus filhos para dormirem com vocês, a individualidade não vai deixar de existir. Um dia eles não vão querer mais, o tempo passa, né? O lugar seguro é dentro de um braço de um pai. Hoje o pai, como núcleo familiar, ele é muito importante, ele não é mais só aquela pessoa que trabalha para pagar as contas. A gente percebe o quanto que é importante a presença dele como pai de verdade, o pai que vai para a escola, que participa da reunião, que vai para uma apresentação. Então, isso é o lugar seguro, é lá dentro do seio familiar. Com certeza. O equilíbrio, né? Sim. Porque precisamos de figuras, elas existem dentro de uma constituição familiar para dar essa segurança que... Nem sempre a gente tem pais que moram juntos,
né? Mas, José, se o pai do seu jeito ele é presente, né? A gente, infelizmente, pode acontecer, já é alguma coisa, né? Um pai que sabe conversar, um pai que não é só o que critica, mas que sabe chegar junto. Tá, meu final de semana é com meu filho, vou apresentar ele, vou sair, vou para um teatro, vou para o cinema, vou para a escola, participar da vivência dele na escola, conversar com coordenadores. A gente vive núcleos familiares diferentes, mas pode dar certo mesmo assim, contanto que o pai, dentro da possibilidade dele, seja presente. Com certeza. Que tenha figura, né? Que represente essa figura. Exatamente. Que represente essa figura materna. Sim. Isso a criança precisa, dessa representação. Exatamente. Independente de como é constituída a família. Né? A gente não está nesse mérito da constituição familiar, mas nós estamos na representação, né? Do papel do pai, do papel da mãe na construção da infância. E eu acho que a gente falou de uma forma muito tranquila, claro, a doutora Tânia aqui, maravilhosa na sua fala. E, doutora, pediatria, paixão, por quê? Ai, gente, até me emociona. Na verdade, não foi a minha primeira escolha, né? Na verdade, eu queria seguir a profissão do meu irmão, ser anestesista. Mas, quando eu ainda estava na faculdade de medicina, eu engravidei. E meu filho foi para a UTI, ficou 2 meses na UTI, e infelizmente veio a falecer. Mas esse tempo que eu tive na UTI, eu me apaixonei pelo comportamento das pessoas que lá trabalhavam, né? Você lidar com o filho das pessoas, assim, você tem que ter uma delicadeza muito grande, né? Porque é uma parte tão importante da gente, né? Às vezes é o sonho de toda uma família. E eu ficava observando muitas vezes o comportamento daqueles profissionais, e aí eu decidi, eu falei assim, eles fizeram o que puderam pelo meu filho, eu acho que é isso que eu quero fazer. E tanto que eu fiz neonatologia e hoje eu sempre dou o meu melhor, amo o que eu faço, tento fazer com muito carinho, sempre lembrando como fizeram pelo meu filho, seja no particular como no público, eu dou a minha ciência do mesmo jeito e o meu carinho da mesma maneira. Isso é maravilhoso, né? A gente ter profissionais que a gente possa encontrar com essa clareza na profissão, né? Com esse amor, né? Com essa dedicação. E onde as pessoas podem te encontrar aqui em Fortaleza, para quem está nos assistindo aí, que é de Fortaleza? Então, eu trabalho na Clínica Gentiles, que fica na Oliveira Paiva. Na minha página do Instagram, que é @doutora Tânia, tem o link na bio para marcar a consulta. Sejam todos bem-vindos. Eu faço consulta pré-natal de pediatria, faço sala de parto e atendo com muito carinho os meus pequenininhos. Que maravilha, gente. E a gente fecha nosso podcast com esse amor aí, né, envolvido na profissão, no trabalho, e por você também que está aqui junto com a gente, nos ouvindo, né, que a gente pôde, né, ajudar aí nesse esclarecimento de todos esses pontos aí, e que tenha vindo de encontro com a necessidade que você tem aí em casa. Muito obrigada, doutora. Obrigada pelo convite, uma honra, viu? Prazer pra mim também, prazer foi todo meu, viu? E até a próxima, gente.